eu quero ser sucinto, porém ousado no que Deus me deu, e falar a palavra de Deus sobre esse tema: o toque que cura e restaura chamados. O toque que cura e restaura, devolve, reintegra chamados. Vamos lá? O toque que cura e devolve, reintegra chamados. O seu nome tem importância para você? Qual o valor que você dá ao seu nome? Sobrenome, identidade. Qual é o valor introspectivo para dentro de si? Qual o valor retrospectivo do passado? Qual o valor perspectivo futuro? Valor introspectivo dentro, retrospectivo passado, perspectivo futuro. O texto em pauta vai mostrar esses 3 tempos da vida humana. O texto em pauta vai mostrar o valor do homem por dentro e o valor do homem por fora. O texto em pauta, versículo 10, fala sobre alguns nomes. Primeiro nome, Simão Pedro. Então Simão Pedro, que de espada desembanhou-a, feriu o servo. Qual é a função dele? Servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Malco aparece só em João 18, Lucas 22, Mateus 26, não fala o nome dele, mas João faz questão de salientar o nome do servo do sumo sacerdote, Malco. Já Mateus, já Lucas 22, só fala que ele é o servo do sumo sacerdote, mas João faz questão de abordar minuciosamente o texto, detalhando o nome deste homem, Malco. O nome Malco, a raiz, a pronúncia Malco, deriva-se de um termo grego do Novo Testamento e transliterado para a língua portuguesa é reinar, reinante. Quando você lê na Bíblia de língua portuguesa, o nome é Malco, mas no grego koine do Novo Testamento, o nome é reinar, reinante. A Bíblia não trabalha com trocadilhos, a Bíblia trabalha com detalhes. No original está escrito assim: cortou a orelha direita, e o nome dele era reino, reinar, reinante. Talvez você entrou aqui essa noite e tem algumas marcas existenciais, marcas emocionais, marcas biológicas, marcas sexuais, marcas psiquiátricas, marcas econômicas, marcas biológicas nos músculos, nos nervos, nos órgãos, ou tem a marca na alma, nas emoções, marcas que deixaram o passado. Malco tinha uma marca, a sua orelha direita foi cortada. O texto faz questão de descrever qual o lado da orelha, o lado direito. O texto não fala que foi cortado a orelha esquerda, o texto faz questão de falar que foi cortado a orelha direita. Mas por quê? Porque Pedro tem uma espada. Primeiro, a palavra espada aqui é uma faca pequena, não é uma faca grande. E por que Pedro, mesmo sendo discípulo, andava com uma faca? Porque ele era pescador. Essa faca que ele estava é porque dentro dele ainda havia um sentimento latente de voltar a pescar. E sempre que ele podia, pastor Deus, ele pegava peixes e tirava as escamas. Pedro amava a pescaria. Pedro amava lançar tarrafas, lançar rede. Pedro também às vezes
quando Jesus mandava, lançava o anzol, pastor Luciano. Isso está tudo na Bíblia. Rede e anzol, duas ferramentas que você precisa ter no campo missionário. Às vezes você vai lançar o anzol no campo missionário, mas tem hora que Deus vai mandar nós lançarmos a rede. É bom distinguirmos, pastora Rosana, e saber quando temos que lançar a rede para pegar multidões, ou quando temos que lançar o anzol para pescar uma alma só. É bom, pastor Ivanildo, lançar tarrafas, rede, mas tem hora que Deus vai dar é anzol na tua mão. Não brinque com anzol, saiba usar o anzol. Aleluia. Tem momentos que eu estou pregando, Deus manda lançar rede, e a rede vem dezenas de almas. Mas tem vezes que Deus manda eu lançar o anzol, porque só vai vir uma. Não importa se vir uma, ou duas, ou 10. O importante é que venham almas. Pedro é um pescador. Mas Jesus falou assim: Simão, eu vou fazer de você agora pescador de almas. Aleluia, Jesus. Mas o texto em apreço vai mostrar que Jesus vai ser preso. Preso por quê? Ele tem que ir para a cruz para morrer por cada um de nós. Só que Jesus está sendo perseguido. E quando Jesus está sendo perseguido, um dos seus discípulos, chamado Judas, trai ele com um beijo. Diz assim: aquele a quem beija é esse, prendei-o. Mas o texto vai mostrar que Jesus se adianta. E quando Jesus se adianta, ele fala na primeira pessoa do singular, falando a mesma expressão que Deus fala para Moisés em Êxodo capítulo 3. Veja comigo João capítulo 18. João capítulo 18, versículo 3. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, archotes e armas. Por que eles têm lanternas, archotes e armas? Porque é um lugar escuro. Eles estão aqui no vale de Cedron, estão passando, e Jesus estava orando no Getsemane. Está escuro, precisa de lanternas, e vem com armas, para que, se fosse necessário, lutarem para prender Jesus. Agora veja o que diz o versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse: a quem buscais? Jesus, sabendo que ele tem que ir para a cruz, que ele vai passar pela via dolorosa, ele vai ter o chicote com chumbo e osso de carneiro. Jesus, sabendo que esperava ele um chicote com chumbo e osso de carneiro, que Flávio Joséfo, o historiador dos hebreus do primeiro século, diz que quando os ossos e o chumbo naquele chicote bateram nas costas de Jesus, rasgaram, dilaceraram. Isaías 53 diz que ele foi ferido, moído. Jesus, sabendo de tudo isso, mas ele não retrocede. Sabe por quê? Ele olhava o dia 2 de julho de 2025 no Parque São Rafael, até Fonte da Vida, às 20 horas e 46 minutos, que você e eu estaríamos ali. Ele via-nos. Na sua visão ele já enxergava-nos. E o texto diz no versículo 4, o verbo saber, sabendo. Jesus sabe. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se. Jesus nunca é pego de surpresa, sempre ele se adianta. Tem hora que eu e você chegamos atrasados. Jesus não chega atrasado, ele sempre se adianta. E nessa noite ele está se adiantando para te restaurar, para te curar, para te perdoar, para te abençoar. Ele já se adiantou essa noite. Glória a Deus, aleluia. Vai, Joe, é o arras.
4: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Aqui, quando Jesus ele fala sou eu, ele está usando o mesmo pronome que Deus se revela a Moisés no livro do Êxodo, capítulo 3, quando Deus se revela a Moisés, quando ele vê a sarça pegando fogo, mas ela não deterioriza-se, o fogo não destrói a sarça. Aí Moisés diz assim: eu vou chegar lá e vou ver aquela visão. Aí ele ouve uma voz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde pisa é santo. Glória a Deus. Eu e você pisamos os pés em muitos lugares. Tem lugares que não são adequados, tem lugares que são até incoerentes. Mas quando o homem pisa o pé, ou pisa os pés, no lugar que é santificado por Deus, ele vai tremer nas pernas. Aí Deus fala com Moisés. Ele fala: quem és o Senhor? Quem é o Senhor? O que eu vou dizer? Deus fala para ele assim: eu sou o que sou. Aleluia. Primeira pessoa do singular na língua portuguesa: eu sou o que sou. Primeira pessoa do singular. Só que no original hebraico, que se escreve da esquerda para a direita, Deus não fala como na língua portuguesa, que foi traduzido e transliterado: eu sou o que sou. No hebraico está assim: eu sou o que serei. Porque Deus não está subalterno, Deus não está limitado ao passado, presente e futuro. Deus é eterno, Deus é eterno. Você está subalterno, eu estou, nós estamos submetidos ao tempo, nós estamos limitados ao passado, presente e futuro. Deus não, ele diz assim: antes que houvesse dia, eu sou. Aqui Jesus, ele assume a sua divindade, porque Jesus morreu como homem, mas segundo Filipenses capítulo 2, ele esvaziou-se de si mesmo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se, humilhou-se. O verbo aniquilar, verbo esvaziar. Quando Jesus faz isso, eles recuam. Veja o versículo 6. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. A ideia do texto é essa: eles querem prender Jesus, lanternas, armas, achotes. Vamos prender. Judas, conforme Lucas 22, beija Jesus, e era o código: aquele que eu beijar ele, prenda ele. Aí Jesus fala de forma irônica: quem vocês estão buscando, afinal de contas? Jesus, Jesus Nazaré, Jesus Nazareno. A palavra Nazaré, Naxer, Nazareno, era um lugar geograficamente falando daquela época, mas a raiz da palavra Naxer tem princípios espirituais. E aqui Jesus fala para eles assim: sou eu. Quando Jesus fala assim, sou eu, o texto fala no versículo 6 que eles fazem isso, ó, e caem. Sabe por quê? Aqui ele não fala como o cordeiro
autor de Isaías 53, que iria para o matadouro morrer por cada um de nós. Aquele fala como Todo-Poderoso: sou eu. Quando ele assume a sua divindade, ele enche os seus atributos. É o Criador falando com a criatura, eles caem. Ei, olha o versículo 6, ó. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram. Primeiro aspecto da voz de Jesus: faz adversários recuarem. Segundo aspecto da voz de Jesus: faz adversários caírem. Aleluia. Não entendeu? Essa noite tem coisas que vão recuar. Tem coisas que vão recuar na tua vida, mas tem coisas que vai cair. O que precisa recuar na tua casa, o que precisa recuar nos teus relacionamentos profissional, ministerial, econômico, psicológico, biológico, moral, existencial. Ei, esta noite tem coisas que vão recuar. Não obstante a recuar, Jesus está dizendo: a minha voz vai jogar por terra. Sinta o poder da voz de Jesus. Sinta. Vai começar a recuar coisas. Vai começar a cair coisas. Vai cair no ministério. Vai cair na vida familiar. Vai cair na vida profissional. Se prepare. Vai cair por terra. Só que um dos que estavam ali para prender Jesus é o servo do sumo sacerdote. Sacerdote não tem nada a ver com poder bélico, mas eles estavam acusando Jesus de blasfêmia, porque Jesus fala que era o Filho de Deus. Veja o que diz o versículo 8. Jesus respondeu: já vos disse, sou eu. Se pois me buscais, deixai estes. Deixa os discípulos embora, prendam a mim, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Se o Pai te entregou a Jesus, você não se perde. Só se perde o filho da perdição, que é Judas, conforme o Salmo 22. Quem o Pai deu, o filho não perde. Isso está explícito no versículo 9 de João 18. Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, porque era pescador, desembanhou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome dele era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete, coloca a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Ele está dizendo: eu tenho que ir para a cruz, morrer, vou ressuscitar o terceiro dia, porque se eu não morrer por vocês, vocês não têm o perdão. Agora, para finalizarmos, aqui não fala o que Jesus fez, só mostra que Jesus falou para Pedro: guarda essa espada aí. Mas abra rapidamente comigo, pode projetar Lucas 22. Lucas 22, versículos 50 e 51. Lucas capítulo 22, versículos 50 e 51. É o mesmo texto de Mateus 26, João 18.
Só que Lucas acrescenta algo que João não acrescenta. Só que João fala o nome, Lucas não fala o nome. O nome é Malco, o servo do sumo sacerdote. Agora veja o que diz Lucas 22, 50 e 51. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha direita, e respondendo-lhe Jesus, disse: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Glória a Deus. O versículo 51 de Lucas 22 faz um acréscimo que João 18 não fala. João 18 fala que o nome dele é Malco. Lucas já não fala o nome, mas Lucas fala que Jesus faz isso na orelha. Coloca a orelha no lugar. Levanta a mão. Levanta. Diga assim: Jesus vai colocar minha cabeça no lugar. Jesus vai colocar meus olhos no lugar. Jesus vai colocar meus ouvidos no lugar. Jesus vai colocar meus desejos, minhas vontades, minhas paixões no lugar. Tem alguma coisa fora do lugar na sua vida? Pode deixar. Hoje Jesus vai pôr no lugar. Mas por que o texto em Lucas 22, João 18 fala que a orelha direita? É porque para ser sacerdote tinha que colocar na orelha direita azeite e sangue. Por que Jesus restaura a orelha direita dele? Para finalizarmos, Êxodo capítulo 29. Abra aí Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 29, versículos 1, 4, 5 e 20. Êxodo 29. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 29. Porque o texto fala que era a orelha direita, porque Jesus tocou. O servo do sumo sacerdote é alguém que se prepara a vida inteira para quando o sumo sacerdote parar de exercer o ministério, ele sucedeu o sumo sacerdote. Aquele moço se preparou a vida inteira para ser um sumo sacerdote. Agora, por causa de um corte na orelha, está interrompido o seu ministério. Essa noite Deus me trouxe aqui para falar para você e para mim aquilo que estava interrompendo a tua família, teu ministério, tua índole, tua idoneidade. Hoje Ele vai tocar, vai pôr no lugar. Hoje Ele vai pôr no lugar. Hoje Ele vai pôr no lugar. Êxodo 29. Êxodo 29. Primeiro versículo, veja aí o versículo de número 1. E isto é o que lhes há de fazer para o santificar, para que me administre o sacerdócio. Toma um novilho, 2 carneiros sem mato. Primeiro, tem que ter um novilho. Esse novilho representa Cristo, que é o Cordeiro. Segundo, versículo 4. Os sacerdotes tinham de ser lavados. Versículo 4. Então fará chegar Arão os seus filhos à porta da tenda da congregação, os lavará com água. Na cerimônia sacerdotal tem que ter novilho, representa Cristo, o Cordeiro perfeito. Tem que ter água, representa a santificação que Jesus Cristo exerce em nós. Versículo 5, tem que trocar os vestidos. Olha o versículo 5. Depois tomará os vestidos, vestirás Arão da túnica, do manto, do éfode mesmo, peitoral, cingirás com o cinto de obra de artífice e colocará o éfode, a mitra sobre a sua cabeça. Agora pule comigo rapidamente e vá ao versículo 20. Tem que ter novilho, tem que ter água, tem que ter vestido trocado. Tira a sua identidade humanista, coloca a identidade agora espiritual. Último, versículo 20. Diga assim comigo: tem que ter sangue na ponta da orelha direita. Versículo 20 de Êxodo 29. Degolarás o carneiro, símbolo de Cristo, o sacrifício perfeito. Tomarás do seu sangue, porás aonde? Aonde Pedro cortou a orelha? Era a orelha? Porá sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre a ponta das orelhas direitas do seu filho. Ei, Deus não vai pegar só a tua orelha, vai pegar a orelha dos teus filhos, dos teus pais, da mãe.
fazer com que a sua assinatura tenha valor. Você tenha prestígio. Polegar fala de identidade. Sangue na orelha de Arão dos filhos, dedo polegar da mão direita e sobre o dedo polegar do pé direito. Vai tocar na mão, vai tocar no pé, vai tocar na orelha. Sobre os dedos polegares dos seus pés direitos. Olha como termina o versículo 20. E o restante do sangue espalhará sobre o altar. Porque quando olha para o altar, aqui tem fogo e tem sangue. Aqui tem fogo, tem altar, tem fogo, tem altar, tem. Não pode subir aqui de qualquer maneira. Altar tem água, altar tem fogo, altar tem sangue. Olavá, andará. Talvez você entrou aqui com a cabeça mexida, ouvindo muita coisa. Ei, hoje ele cura a tua audição. Hoje ele coloca a tua orelha no lugar. Fica de pé com a permissão do pastor, fica de pé. Malco, quando Pedro corta a orelha de Malco, Malco pensa assim: eu me preparei a vida inteira para quando o sumo sacerdote parasse de exercer, eu ia ser o sucessor dele. Mas agora eu vim prender esse Jesus, estou voltando para casa sem orelha. Sabe o que Jesus faz? Dá uma pausa e Jesus fala: vem cá, Malco. Só que Malco no grego é reino. Jesus se preocupa para te colocar no reino. Ele falou: Malco, você está no reino da terra, mas agora você vai entrar no reino do céu. Do reino. Ei, Malco, hoje você entra no reino do céu. Aí Malco faz assim. Todo mundo prende Jesus. Malco está paralisado. Malco só enxerga ele assim. Ele é diferente. Quando você olhar para Jesus, ele é diferente. Ele tem toque. Pega na mão de alguém. Pega na mão de alguém. Diga assim: hoje Jesus te toca. Hoje Jesus te toca.